Glória a Deus. Irmãos, nós vamos entrar na mensagem. E a mensagem não é minha, ela é do Senhor. Ela não é minha. O Senhor tem uma palavra para cada um de vocês. Amém? Então, no momento da mensagem, dê toda a sua atenção. Não deixe nada tirar a atenção, porque a palavra é que faz a gente entender o porquê que Deus nos chamou, o porquê que Deus nos vocacionou, nos separou, nos trouxe, nos colocou aqui. Amém? Você que tem a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15. Marcos capítulo 15, e no versículo 21, eu não vou te cansar com a leitura, vai ser algo breve. Marcos capítulo 15, e no versículo 21, Marcos 15, 21, tema da campanha: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aqui no nosso meio tem uma pessoa que você perdeu um algo material e isso entristeceu o seu coração. O Senhor manda te dizer: para de agir como uma mulher de Ló e começa a olhar para mim assim, diz o Senhor, porque eu irei acrescentar muito mais do que aquilo que o diabo tirou. Se o diabo tirou, Deus tem poder para te dar 100 vezes mais. Aonde está essa pessoa? Isto, lá atrás. Toma posse, você que levantou a mão de branco. Isto, alabaxar a massa. Marcos capítulo 15, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam, amados? Diz assim a palavra do Senhor: obrigado, Simão, o Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo carregando a sua cruz. Levantaram no lugar do Gólgota, que quer dizer lugar de cadeira, e lhe disseram: bebe vinho misturado com mirra, e ele não bebeu. Levante o seu exemplar da Bíblia para o céu, diga: Senhor Jesus, Senhor Espírito de Deus, fala comigo por intermédio dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Irmãos, vamos ocupar a sala. Eu fico com uma alegria. Aleluia, Deus está na casa. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, todos somos sabedores dessa leitura, todos já conhecem. Principalmente aqueles que são leitores da Bíblia, já sabem, de cor e salteado, o que está escrito aqui em Marcos, no capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 27. Que todos sabem que se trata de uma crucificação, todos sabem que foi um ato de crueldade, mas eu gostaria de frisar para vocês nessa noite sobre a vida de um homem, e esse homem se chama Simão. Simão, meus irmãos, o significado de Simão é cana agitada por qualquer vento. Talvez esse Simão era de temperamento curto. Qualquer coisa tirava o Simão da escrivania. Esse Simão, ele levou o título de Sirineu, mas Sirineu não era o seu sobrenome. É porque ele morava na cidade de Cirene. E Cirene significa aquele que emite luz. Esse Simão, ele era um camponês. E ele morava na região sul, que era uma parte da região africana. E ele, meus irmãos, ele foi circuncidado, porque na época
que esse episódio aconteceu, havia uma circuncisão. Essa circuncisão é como se fosse no dia de hoje o batismo. Ele foi circuncidado. E nessa época em que ele traçou esse versículo, acontecia em Israel 7 festas. Entre as 7, notoriamente dava destaque em 3 delas. Uma era a festa da Páscoa, a outra era a festa da colheita, que é a festa do Pentecoste, e a outra era a festa do tabernáculo. Essas 3 festas eram obrigatórias. Todo judeu circuncidado era obrigatório participar da festa. E essa festa era uma festa anual, ela acontecia só uma vez por ano. Só que esse dia que era o dia da Páscoa. Páscoa no hebraico significa fechar, ou seja, passar por cima. A Páscoa é algo que todo judeu conhece como um período de libertação, onde o povo de Deus foram libertos da escravidão, foram libertos do Egito, foram libertos das garras de Faraó, foram libertos, meus irmãos, do trabalho forçado. E aqui estava acontecendo a festa. Mas voltando para o Simão, todo ofertante, todo dizimista, todo adorador tinha que marcar a presença nessa festa. Essa festa não podia faltar de modo algum. Não podia faltar. E Simão era camponês. Simão, ele tinha ido trabalhar e de lá ele já levou a roupa dele para poder participar do culto do Cordeiro Pascal, que era o culto mais sagrado que é até hoje em Israel. E essa festa, meus irmãos, era necessária. O ofertante, eu falei agora e vou repetir, trazer sua oferta. O que era a oferta dele? A oferta dele era o cordeiro. O cordeiro, meus irmãos, era criado, o ofertante criava ele. Desde o ventre, pegava ele, dava uma madeira a ele. O profeta Natan chegou até a frisar um pouquinho sobre esse cordeiro, porque ele tinha que passar a mensagem para o rei Davi, se não me falha a memória, 1 Samuel capítulo 12, e ele usou esse rito que o cordeiro era efetuado. Ele falou que o cordeiro tinha sido criado na mamadeira junto com a família. E era assim, a família se apegava naquele bichinho. Ele crescia ali tomando a mamadeira. Ela caçava piolheiro, caçava pulga, lavava ele, dava banho, cuidava dele, dava no banheiro. Por quê? Porque ele não podia de jeito nenhum ter nada, nem mangueira, nem cegueira, nem queda de pelo, ele não podia ficar revelando o olho, ele não podia ficar escorrendo o nariz, ele tinha que estar em estágio perfeito, porque esse cordeiro aqui representava, ele simbolizava Cristo, E a palavra de Deus dentro da sala teológica, ela tem duas aplicações, ela tem a exegese e a exagese. A exegese é extrair o texto, a exagese é acrescentar uma história que não está somente na Bíblia, mas também está dentro da história de Israel, ou seja, dentro dos Talmud judaicos. Então a exegese diz que esse cordeiro tinha que ser um cordeiro perfeito, porque ele simbolizava Cristo. Cristo viria na posição desse cordeiro, mas esse cordeiro tinha que ser observado. E quando esse cordeiro era levado, meus irmãos, vinha de todo o canto do mundo pessoas para participar da festa que era celebrada em Israel. Todo mundo vinha trazer os seus cordeiros para ter a participação da festa em Israel. Quando o cordeiro passava na visibilização do sacerdote, que ele chegava até a mão do sumo sacerdote, o sumo sacerdote pegava
esse cordeiro então, e a família não vinha junto, vinha só o marido. A família ficava em casa chorando, por quê? Porque sabia que o cordeiro ia ser morto, porque sabia que por causa da culpa o cordeiro não fez nada, mas ele vai morrer, porque eu sou miserável, porque Adão pecou, e porque todo ano eu tenho que me consagrar para me continuar tendo acesso com Deus. E aquele cordeiro tinha que morrer e a família ficava chorando, porque o cordeiro foi conduzido para ser morto, e ele chegava na mão do sumo sacerdote, ele cortava o pescoço, enrolava ele, pegava com as patas de trás e rodava 7 vezes no sentido horário. Por que sentido horário? Porque é para acompanhar a hora, porque até a hora é necessário ser a hora certa para o cordeiro ser apresentado. Eu creio que se não aconteceu ainda, é porque ainda não é a hora, porque na hora certa o cordeiro de Deus, ele vai entrar em ação, e você não está no corpo cego dele, ele está te vendo, e tudo tem na hora certa. Então o cordeiro era rodado em sentido horário, e ele era rodado 7 vezes para representar as 7 eras, as 7 igrejas, as 7 taças, os 7 espíritos. Ele era rodado no número 7, porque o número 7 é o número de Deus. 6 dias Deus fez o mundo 7, ele descansou. Ele cansou? Não cansou, mas é uma linguagem para falar que o 7 é o período de perfeição. Por isso você pode ver que a semana dá 1, 2, 3, 4, 5, na hora que chega na 6 ela volta na 1 de novo. Esse é o ciclo da vida do humano, esse é o ciclo do poder de Deus na nossa vida. Sabe o que Jeremias fala no capítulo 3, no versículo 22? Que as misericórdias do Senhor renovam a cada manhã, ou seja, meia-noite acaba o 7º. Na hora que acaba o 7º na meia-noite, começa o outro dia da semana começando de novo, e começa as misericórdias do Senhor de novo. E a bênção do Senhor é assim, meus irmãos, é através da misericórdia do Senhor. Aleluia. E ele era rodado 7 vezes em sentido horário. Depois, meus irmãos, que ele era rodado, ele era apresentado na hora certa. Ele era apresentado na hora certa. O sacerdote sabia até a hora que o sangue dele ia acabar, porque é na hora certa que ele se apresenta. Quem não se lembra da mulher samaritana, que ela chegou para Jesus e falou: a hora, meus irmãos, Jesus falou para ela: a hora vem, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. E a mulher vira e fala: eu sei, mas o dia que o Messias vier, ele vai dar a melhor explicação. E Jesus falando com ele que a hora chegou, ela não entendeu, e ele fala assim: o Messias sou eu. O Messias que vocês esperam sou eu. Aleluia, Jesus. Então, nessa hora, o que era feito? O sangue dele era colocado no vaso, a gordura dele era colocada no outro, a carne era separada para os órfãos, para as viúvas, para o estrangeiro, para os levitas e para o sacerdote. O couro era levado para fazer tenda. A gordura era derramada no incensário do braseiro para concluir o ritual. E na hora do sangue eles pegavam uma planta chamada esôfago. Essa planta esôfago está escrita em 1 Reis, capítulo 4, versículo 33, que ela estava só no alto, porque tudo era simbólico, porque a igreja era da terra, mas a salvação é do céu. O sangue estava na terra, mas o grito de salvação tinha vindo de Deus. O povo adorava aqui em cima, aqui embaixo, mas a adoração chegava lá em cima como um cheiro suave. E eles pegavam o esôfago que vem de cima, porque Cristo vem de cima. Molhar com o esôfago. Molhar com o esôfago. E todos eles vestiam roupa festiva, né? Que eu falo em Eclesiastes, capítulo 7. Todo o tempo você lavava suas vestimentas. E ficava tudo esperando.
Na hora que o esôfago era molhado no sangue, que ele ia tirar da porta do átrio, entrava todo mundo na frente do sangue. Para quê? Para receber gotícula daquele sangue. E quando ele vinha no caminho, ele vinha vestido com a roupa. Na hora que a família via tudo salpicado de sangue, sabe o que a família fazia? Era a mesma coisa. Eles têm ganhado um prêmio muito grande, uma conquista. Todo mundo entrava em canto, gritando e comemorando, porque o culto foi aceito e o nosso ano foi consagrado pelo Pai Celestial. Só que arrancaram esse direito de Simão, meus irmãos. Arrancaram esse direito de Simão. Simão lá ia adorar a Deus. A roupa dele estava dentro da linha. Mas na hora que ele lá ia passando, os soldados romanos pegaram ele forçado e puseram ele para ajudar aquele homem. Puseram ele para favorecer aquele homem que já não conseguia mais. Por quê? Porque ele tinha recebido, meus irmãos, 40 cibatadas do chicote chamado Azorrague, que tinha 12 pontas, e que em cada ponta tinha um pedaço de osso de carneiro. Rasgaram a pele das costas do cordeiro, que o sangue do cordeiro deixava só um rastro nas vias dolorosas de Jerusalém. E ele vinha arrastando aquele madeiro bruto, cheio de felpa. E na hora que ele não tinha mais força, porque ele tinha apanhado bastante, tinha sido surrado, ele caiu. E na hora que ele caiu, que eles viram que ele não tinha força para levantar, eles pegaram esse Simão à força e levaram o Simão, colocou uma mala dentro do chão para pegar na cruz com as duas mãos, porque era pesado. Não era a cruz inteira não, viu, meus irmãos? A arte da cruz, que era vertical, ela estava lá no Monte Calvário, fincada lá. Ele estava só com a parte horizontal e ela pesava na faixa de 80 quilos. Aquela arte, só a parte horizontal da cruz, era só aquela que ele estava carregando. Porque tem gente que prega arrastando a cruz inteira, né? Não. A arte estava fincada lá no Monte Calveiro, no Monte Calvário. E ele estava só com a arte da cruz, que ela era pesada, era de 80 para mais, era madeira verde. E nisso então, o Sirineu larga a roupa dele de adoração lá e vem ajudar o Senhor Jesus. Mas na hora que ele pega, meus irmãos, ali naquela cruz, assim que ele abaixa, que o cordeiro olha para dentro do olho dele, chegou aquele olhar sereno, aquele olhar que toca na alma, aquele olhar que muda a situação, aquele olhar que conhece o nosso estágio natural. Ele olhou dentro do olho do Simão Sirineu. Que olhar magnífico. Ele está olhando aqui nessa noite. Ele está olhando e ele está vendo cada um, Simão Sirineu, que está aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. E ele levantou a cruz e foi ele ajudando ele a levar aquela cruz até o Gólgota. E aí, meus irmãos, passou o período da festa. Não deu para ele se levar. A roupa dele ficou limpinha lá na malinha, não deu para ele vestir a roupa. Mas a roupa dele, que ele estava trabalhando, ficou toda sanguentada. Eu posso ver o cordeiro falando com ele: você não vai celebrar dentro do templo, você não vai ver o conto da história do cordeiro, mas você vai ver a trombeta tocar, mas você vai ver o céu se abrir, mas você vai ver os filhos de Deus rodeados dos seus anjos com todo o poder e glória descendo sobre vocês nas nuvens. Aleluia. Porque agora não era o sangue de um cordeiro contaminado, não era o sangue de um cordeiro corrompido, não era o sangue do cordeiro terrestre, mas era o sangue do Senhor Jesus. A Bíblia diz, aleluia, que ele ficou todo sanguentado com o sangue do cordeiro. Agora não tinha só as gotículas, mas agora ele estava todo sanguentado. Sabe o que diz em Apocalipse 22:14? Bem-aventurados que se lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade
anda pela porta. Ei, nós não teríamos a possibilidade de estar aqui dentro, porque nós não somos judeus, mas por causa daquele sangue, por causa daquela aliança, o sangue da nova aliança, houve purificação para mim, houve purificação para você, para você, para você, para você, aleluia. A purificação chegou para nós, aleluia, Jesus. Por causa do sangue de Jesus, você pode cantar, eu posso. Por causa do sangue de Jesus, você pode cantar e eu posso. Por causa do sangue de Jesus, a igreja, meus irmãos, Paulo fala que a igreja era algo escondido, era um mistério. A igreja era um mistério escondido no seio de Deus. Porque ninguém olhava a igreja, todo mundo olhava para a nação. A nação era predileta, não tinha outra. Deus tinha um compromisso com a nação de Israel. Mas a Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 12: ele veio para os céus, mas os céus não receberam. Mas todos, quando receber, terão direito de ser chamados filhos de Deus. Você recebe o sacrifício do sangue. Se você recebe, bate palmas e dê glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aí, meus irmãos, no capítulo 21, no capítulo 9, do versículo 21 de Hebreus, está escrito assim na palavra: além disso, expandiu o sangue, tanto no tabernáculo, como também em todos os vasos estérios. Quase todas as coisas, segundo a lei, purificava-se com sangue, do mandamento do sangue. Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. O sangue era necessário ser derramado. O sangue era necessário ser colocado em tudo. Por quê? Porque o sangue fala de vida. No livro de a vida estava no sangue. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, que não passou ainda pelo sangue, ela não tem vida. Ele não tem vida. Ele deve uma vida oprimida. Ele deve uma vida que aonde o vento bate, leva, ele vai. Mas aquele que foi lavado no sangue, ele tem direção. Ele sabe para onde vai. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que conduz ele. É o Espírito de Deus que dá direção para ele e para ela. Nessa noite o sangue de Jesus passou aqui, e eu posso dar garantia que houve cura. Talvez você não denote agora, mas você vai contar o testemunho, porque o sangue de Jesus não veio para brincar. O sangue de Jesus veio para purificar. O sangue de Jesus veio para abrir porta. O sangue de Jesus veio para limpar o raciocínio. O sangue de Jesus veio limpar a culpa. Ele limpa toda a culpa. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1 e no verso 7: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e limpa também da culpa. Por que da culpa? Porque a culpa é a mais difícil de sair. A culpa aloja no psicológico. Tem pessoas que são purificadas pelo sangue, mas estão dentro da igreja vivenciando um dia de culpa, porque fizeram algo que não foi confessado, e esse algo às vezes fica colocando a salvação dessa pessoa em xeque. Toda vez que é pregado que Jesus vai voltar, aquela culpa começa a acusar, aquela culpa começa a falar: você errou, você pecou. O Espírito Santo, a Bíblia diz no livro de João capítulo 16 versículo 8, que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juiz. O Espírito de Deus, se ele convencer, vai lá, confessa, vai lá, tira essa culpa, confessa. Mas ele fica pensando: vai me tirar o trono, vai me tirar o altar, vai me tirar meu culto, eu vou ficar sendo zombado, eu vou ficar sendo descaracterizado. É melhor você ficar assim aqui na terra e ter a sua entrada garantida no céu, do que você carregar a culpa e ser reprovado no
Provérbios 28:13, está escrito assim, ó: aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos vivo. Quando Deus olha para nós, meus irmãos, Ele não suporta o pecado, Ele quer nos consumir, Ele quer nos fulminar, porque o nosso Deus é um Deus justo, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que não compatibiliza com o pecado. Mas na hora que Ele vai deter a ira, sabe o que acontece? Ele deu sangue espangido em mim, em você. O sangue de Jesus aplaca a ira de Deus. O sangue de Jesus prolonga o nosso ministério. O sangue de Jesus acrescenta a oportunidade. Quem foi liberto pelo sangue, levanta a mão e diga: eu fui. Eita, Jesus gostoso, aleluia. Então essa, meus irmãos, era a característica do Simão Sirineu. Os historiadores falam que ele voltou para casa. O filho dele, o Rufo, não enxergava. Ele era cego. E ele falou: papai, mais ou menos 2:30 às 3 horas, mais ou menos, entrou um facho de luz muito grande aqui em casa. E eu vi quando aquela luz foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu não enxergo, mas eu vi aquela luz. E quando ela foi embora, papai, eu comecei a enxergar. Eu estou enxergando. Porque quando o sangue vem, ele traz cura, ele traz libertação, ele traz purificação. E ele coloca de pé, de pé, de pé. Porque o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Então, meus irmãos, você que ainda não fez a sua decisão, você que ainda não fez a sua decisão, você que ainda não entregou sua vida para Deus, porque a vida só passa a ser vida quando ela está com Deus. Que isso, pregador, vivo bem, mas depois que você partir, você tem convicção para onde você vai. É isso, Jesus não veio oferecer casa, carro. Jesus não veio, meus irmãos, nos colocar dentro de casa, dentro de mansão. Deus não veio aperfeiçoar casamento, não. A finalidade do Filho de Deus é tirar o pecado que entrou por Adão. Ele é o segundo Adão. Ele veio dar sua vida para que nós tenhamos vida. E a nossa vida só passa a ser vida quando nós conhecemos o verdadeiro autor da vida, quando nós aceitamos a presença do sangue por inteiro na nossa casa, no nosso ministério, no nosso viver. Porque depois que nós partimos dessa vida, aí nós vamos encarar uma outra vida. E a Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Daniel, capítulo 12, no versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Então, de que lado você quer estar? Dos que estão para a vida eterna ou dos que estão para a vergonha e desprezo eterno? Hoje é um dia predileto de você mostrar que o sangue de Deus tem poder, porque Ele te convenceu. Tem alguém que ouviu essa mensagem e quer aceitar Jesus? Tem alguém que você quer aceitar, entregar sua vida para Deus essa noite? Levante a sua mão se tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Senhor.